2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. Em vez de propor-nos hoje a veneração de um santo, a Igreja nos convida a comemorar, pelo nosso sufrágio, as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer, por boas obras gerais, os que não se beneficiam das preces especialmente dedicadas a eles. Deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade São Odilo, superior do mosteiro de Cluny, na França, deu ordem para que em todos os conventos filiados a esta ordem se celebrasse um ofício pelos defuntos na tarde do dia 1º de novembro. Essa comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja, de tal modo que aos poucos se tornou universal a dedicação do dia 2 de novembro à memória dos irmãos já falecidos. Essa exortação de Paulo é dirigida também a cada um de nós, e ele diz: Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. O dia dos finados não é dia de tristeza nem lamúrias, como é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração do sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa em favor dos irmãos falecidos. A fé nos ensina que existe um lugar de purificação pelas almas depois da morte, pois toda criatura que morre carregada de faltas, misérias, dívidas espirituais, por pecados cometidos, mesmo morrendo, reconciliada com Deus. Essas faltas o impedem de entrar diretamente no reino de Deus, que é o reino da santidade perfeita, da luz e da felicidade. Deus, em sua bondade, providenciou um lugar de purificação que a tradição da Igreja chamou de purgatório. O Catecismo da Igreja Católica afirma: o pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa ser purificado, quer nesta vida, quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Estas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista.
pela solidariedade espiritual que existe entre os batizados por força de nossa imersão e inserção no corpo místico de Cristo, temos condições de oferecer preces, sacrifícios em sufrágio das almas do purgatório, que ficam assim beneficiadas em suas penas. Esta doutrina já era conhecida no Antigo Testamento. De fato, lemos no segundo livro de Macabeus que depois de uma batalha do povo judeu contra os inimigos, Judas Macabeu mandou recolher ofertas a serem enviados ao Templo de Jerusalém, solicitando orações e sacrifícios em sufrágio dos soldados tombados na guerra. Pois ele concluiu: é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Também Jesus Cristo fez alusão aos pecados que não são perdoados, nem nesta terra, nem na outra vida. Orações de sufrágio em favor das almas dos mortos sempre foram praticadas na Igreja, desde os primeiros séculos. Nas catacumbas romanas, onde se sepultavam os cristãos, há inúmeras inscrições alusivas às preces que os defuntos solicitam dos irmãos na fé. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ao falecer perto de Roma, enquanto viajava para a África, assim falava aos 2 filhos que a acompanhavam: ponde meu corpo em qualquer lugar e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que, no altar de Deus, vos lembreis de mim, onde quer que estiveres. As almas dos nossos falecidos parecem dizer com o patriarca Jó: compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, porque a mão do meu Senhor me tocou. Santo e salutar é o pensamento de orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. No dia de finados, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só mentalmente pelos defuntos, concede-se a indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. Assim, do dia 1º de novembro ao dia 8, a Igreja concede indulgência plenária para aqueles que realizarem essas práticas espirituais. E no resto do ano, nós recebemos, por estas mesmas práticas, a indulgência parcial. Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o Pai Nosso, o Creio, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, que é a oração do Pai Nosso, a Ave Maria, ou qualquer outra oração, conforme inspirar a piedade e a devoção. Rezemos pelas almas do purgatório. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos, pelas almas do purgatório, que chamastes deste mundo, dai-lhes a felicidade, a luz e a paz, que elas, tendo passado pela morte, participem do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que as almas nada sofram e vos digneis ressuscitá-las com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa final. Perdoai-lhe os seus pecados, para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para elas a vossa luz. Amém.